Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Paideia, hoje pra gente conhecer e tratar um pouquinho da história da independência dos Estados Unidos. Esse que foi um episódio histórico, porque marca, de certa forma, o início da grande crise do sistema colonial, já que os Estados Unidos representam o primeiro país a surgir e a romper a relação de uma colônia com a sua metrópole, servindo basicamente de exemplo e influência para outros processos a partir desse momento. E também representa um pouco da primeira grande materialização dos ideais iluministas que vinham ganhando cada vez mais forças e contribuíram para essa grande crise do sistema colonial. Então se liga aí, vem comigo no vídeo, deixa sua curtida, segue o canal para a gente entender um pouco de como foi esse processo. Lembrando sempre que quando falamos dessa história da independência dos Estados Unidos, é fundamental que a gente compreenda o processo de formação da história das 13 colônias, do processo migratório dos colonos ingleses, que começa aí a partir do século XVI, do século XVII, com a vinda desses imigrantes para cá e a formação então das famosas 13 colônias. Mas lembrem que as colônias elas vão se dividir entre as colônias do norte, com um conjunto de características políticas, sociais, principalmente econômicas, e as colônias do sul, com outras características, principalmente agrícolas. Mas, de uma forma geral, esse processo se construiu com uma relativa autonomia das colônias, já que a Inglaterra, devido aos seus problemas internos, não tomou o devido cuidado ou fiscalizou esse processo. Então, os colonos chegaram aqui, fixaram-se, povoaram esse território, com uma certa liberdade e autonomia, criando sua organização política, econômica, social, até basicamente 1756, quando a gente tem um episódio histórico que começa a mudar esta relação entre a metrópole, a Inglaterra, e entre as 13 colônias. A Guerra dos 7 Anos, uma guerra travada entre França e Inglaterra pelas disputas de território da América do Norte, muda ou começa a mudar o cenário político e social da relação entre as 13 colônias e a sua metrópole. A guerra é vencida pela Inglaterra, mas a Inglaterra sai com um grande gasto dessa guerra. E aí, a partir deste momento, então, tenta recuperar os seus cofres, impondo sobre as 13 colônias uma política com uma série de cobrança de impostos ou aplicação de impostos, que gradativamente tinha o objetivo de retirar este recurso, de cobrar esses impostos para recuperar essa economia e também para tirar um pouco desta autonomia. Essa política de cobrança de impostos também se deve ao fato de que precisamos lembrar que a Inglaterra está passando pelo processo da Revolução Industrial. Então ela tinha necessidade de expandir o seu mercado consumidor. E quando a Inglaterra começa a fazer essa expansão, uma das coisas que a Inglaterra esbarra é justamente na sua colônia competindo com os comerciantes metropolitanos. Então isso acaba provocando, de certa forma, um descontentamento da burguesia metropolitana. Então esse conjunto de leis, de impostos, vai retirando dos colonos certa autonomia, porque a Inglaterra vai barrar, por exemplo, o comércio triangular, obrigando os colonos aqui a comercializar com os comerciantes da burguesia inglesa, justamente para evitar esta concorrência e, obviamente, também transformar a colônia numa fonte de renda que alimentasse o processo da Revolução Industrial. Então, basicamente, esses dois processos históricos. A Guerra dos 7 Anos, que é um grande fato importante, que a partir dali essa relação muda, e também o acontecimento da Revolução Industrial. Então, a partir dali, essa política de aplicação de impostos vai retirando gradativamente esta autonomia, essa liberdade dos colonos e vai aumentando a fiscalização, vai aumentando o monopólio dos ingleses sobre as 13 colônias para tentar explorar as colônias como uma fonte de renda para os ingleses e alimentar esse mercado necessário para a Inglaterra nesse contexto. Então isso acaba provocando uma série de revoltas e o descontentamento dos colonos que, obviamente, não vão deixar isso barato e vão começar a se manifestar, com manifestações, com protestos, inclusive enfrentando os ingleses aqui. Então, gradativamente, a Inglaterra também vai militarizando as colônias para tentar conter essa revolta, por parte dos colonos. Então, o grande movimento que marca esse processo é a festa do chá de Boston. Esse episódio marca um ataque dos colonos sobre um carregamento de chá, que é atacado e jogado ao mar, e a partir dali, então, a gente chega no ápice dessas leis.
né, vários conjuntos dessas leis, como a lei do selo, lei do chá, lei do açúcar, lei do aquartelamento, já tinham sido aplicadas pelos colonos, né? E aí, neste momento, com a festa do chá de Boston, então acontece a aplicação das leis intoleráveis, né? Um conjunto de leis que estabelecia o aquartelamento e a cobrança de uma alta indenização dos colonos para o prejuízo provocado no ataque do Porto de Boston. A partir dali, então, essa revolta, esse sentimento dos colonos chega ao seu ápice. Em 1774, os colonos, então, se organizam e realizam o primeiro grande congresso da Filadélfia, com representantes de todas as colônias, aonde eles vão discutir a situação. Então, ali é elaborado um documento e é levado ao rei da Inglaterra, basicamente com duas grandes reivindicações, né? A revogação das leis intoleráveis e o aumento da participação das 13 colônias no parlamento inglês para que eles também levassem as suas questões políticas, sociais e econômicas. Tá? Então, por parte dos ingleses, há uma recusa e há um aumento ainda mais da truculência, da vigilância e da fiscalização. A partir deste regresso, então, dos colonos, com a recusa do rei da Inglaterra, acontece o segundo Congresso da Filadélfia e então determinado, né, ou decidido pela Declaração de Independência. O que acontece de forma formal e oficial no dia 4 de julho de 1774, onde é redigido o documento de Declaração de Independência dos Estados Unidos da América. E a partir dali, então, os colonos decidem comprar a guerra e lutar por essa independência. Obviamente, os ingleses não vão aceitar este processo. Então, de 1776 até 1781, é travada uma guerra entre as 13 colônias, né, agora Estados Unidos da América, e entre a Inglaterra. Por parte dos colonos, os Estados Unidos vão ganhar um apoio, ou dois apoios extremamente importantes, de França e Espanha, que viram nessa oportunidade uma forma de enfraquecer os ingleses e sua economia, e aí então ganhar mercado. Então, esta ajuda militar, financeira, vai ser importante para a vitória e o reconhecimento em 1783 oficialmente por parte da Inglaterra da independência dos Estados Unidos da América. E a partir daí, então, estabiliza-se e concretiza-se a independência desse primeiro país que rompe com a sua relação com sua metrópole. E aí, este país que nasce com uma grande contribuição, ligado muito aos ideais iluministas, né? Então, sua Constituição é um dos grandes exemplos dos ideais iluministas, né? Já trazendo a divisão dos três poderes, o presidencialismo, o parlamento, né? O federalismo e a elaboração de uma carta constitucional baseada nos preceitos e nos ideais iluministas. Claro que nem tudo foram flores, há suas contradições também. Então, entre as grandes contradições da Declaração de Independência dos Estados Unidos estão a manutenção da escravidão, o extermínio dos povos indígenas, porque os povos indígenas foram literalmente exterminados de forma absolutamente truculenta e violenta do território que hoje formam os Estados Unidos, e o voto censitário, o estabelecimento do voto censitário como regra de participação eleitoral. Então, o que marca uma contradição com aqueles ideais de liberdade, igualdade, né, trazidos pelo iluminismo. Mas, de uma forma geral, o processo marca uma contribuição bastante significativa para a história nesse momento, principalmente para a superação do sistema colonial e o início da construção de uma nova fase política do mundo nesse sentido. Então, de uma forma geral, esse foi um pouco da história da independência, do processo de independência dos Estados Unidos, de uma forma muito resumida, mas eu espero que vocês tenham gostado. Então, se você gostou, deixa aí sua curtida, segue o canal e espero o próximo.